Mateus capítulo 22, versículo de número 34. Vamos fazer a leitura então. Mateus 22, 34 diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar então. Senhor, fala conosco, dai-nos devoção pela tua palavra. Às vezes nós nos enchemos de informações, sejam informações alheias ou sejam informações a respeito da história da sua palavra, mas nós queremos ter devoção pela sua palavra diretamente. Ajuda-nos a entender que por vezes, ó Deus, nós nos apegamos a coisas que tiram de nós o ardente desejo pela sua presença. Por isso eu te peço que o que importa, Senhor Deus, nos seja dado nessa noite por meio da pregação da sua palavra. Senhor, abençoa as crianças e a aula que elas vão ter. Abençoa cada um que está aqui, as famílias. Guarda-nos, ó Deus, das doenças, dos problemas. Guarda-nos de todo mal, livra-nos de todo mal. Não nos deixe cair em tentação. Bendito é o seu nome, que o seu reino continue, Senhor Deus, se espalhando por toda a terra, conforme a sua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então eu queria dar um tema para essa mensagem, que é o que verdadeiramente importa, ok? O que verdadeiramente importa. Então nós lemos e vimos que Jesus, ele teve que lidar com algumas pessoas que vieram colocar ele à prova, que vieram então com perguntas, com questões diante dele, para tentar de alguma forma, com perguntas capciosas, perguntas complicadas, pegar Jesus em alguma saia justa. Dessa forma fizeram os saduceus, fizeram os herodianos, fizeram os fariseus, e em nada disso Jesus foi pego. E a gente chega nesse momento aqui, mas fazendo uma reflexão da seguinte forma, que se a gente fosse olhar um pouquinho para o lado filosófico da questão, se essas perguntas não tivessem sido feitas, essas respostas não seriam dadas, e se essas respostas não tivessem sido dadas, nós não teríamos então um ensinamento. Então nós entendemos que as perguntas elas são importantes, e as perguntas elas partem então de dúvidas. As pessoas começam a raciocinar, elas têm dúvidas, elas têm ideias, e dessa forma elas põem em prática através de perguntas. Aqui os textos dizem que alguns deles tinham uma motivação enganosa, queriam pegar Jesus, e esse era o problema. Então o problema não está na dúvida, porque tem pessoas que têm medo de duvidar no sentido de achar que qualquer tipo de dúvida que nós temos a respeito de Deus é uma incredulidade. E às vezes as pessoas têm medo de serem incrédulas, não é? Quem nunca teve medo de ser incrédulo? Quem nunca orou dizendo: Senhor, me dá fé? Parece que eu não tenho fé nem para orar, para fazer nada para ti. Nós temos medo da incredulidade, mas eu quero dizer que a dúvida, ou que as perguntas, nem sempre elas estão ligadas com a incredulidade. E nós podemos orar sim, pedindo fé a Deus. O pai daquele menino que era lunático, que diz as Escrituras, ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, me dá fé, me dá fé. A gente deve orar pedindo fé a Deus. Fé é um dom de Deus e Deus nos dá. Mas fazendo aqui esse preâmbulo, nesse momento aqui, uma pergunta foi feita por um fariseu. Só que aqui não havia maldade no negócio. E é engraçado então, porque parecia uma guerra ali, parecia que eles estavam revezando, como se fosse uma briga de rua, sabe? Que os caras vão lá e prensam alguém e vai para cima, não dá conta, vai o outro, aí
volta o outro, então eles estavam indo para cima de Jesus. Isso é bobo, mas eu estava me lembrando na época da escola em que existiam os campeonatinhos ali de queda de braço, e tinham pessoas que eram mais ou menos assim, né? Elas eram meio que invencíveis e os outros iam tentando vez após vez para ver se no cansaço das muitas batalhas de braço, aí eles conseguiam vencer. E não conseguiam. Mas nesse caso aqui específico, não existe maldade na pergunta do fariseu. Por que não existe maldade? Porque se a gente olhar esse mesmo texto, e aí você vai ver que esse mesmo texto aqui também é narrado por Marcos, Jesus vai dizer lá em Marcos capítulo 12, nessa mesma pergunta aqui, vai dizer para o rapaz: você não está muito longe do reino de Deus. Porque a pergunta que você me fez e a resposta que você mesmo está aí propondo, vendo, acreditando, ela é correta. Então aqui nós temos um fariseu que faz uma pergunta que não é com a intenção errada, e o texto de Marcos prova isso. Aqui o texto de Mateus não tem essa referência, mas se a gente for lá em Marcos 12, no verso 28 e 34, a gente vai ver que aquele cara, então, ele chega e o próprio Jesus diz: você não está muito distante do reino dos céus. Nós não sabemos se ele entrou no reino dos céus, mas Jesus disse que ele não estava longe, assim como aquele jovem rico. Jesus olhou para ele e teve compaixão dele. Ele estava perto, mas ali depois diz o texto que ele se afastou porque ele amava as riquezas e ele não quis se desfazer delas. Mas o interessante aqui é que então um fariseu, ele chega e faz uma pergunta a Jesus, e ele era perito na lei, e essa pergunta de certa forma ela põe Jesus à prova, mas o coração desse cara era diferente, como eu estou dizendo, e nessa pergunta ele diz: mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Você pode se perguntar, como que o cara está colocando Jesus à prova aqui? Ele está perguntando o que é a maior coisa que existe na lei de Deus. Como que isso coloca Deus à prova, coloca Jesus à prova? Porque assim, parece que olhando não tem muito sentido, né? Essa pergunta parece até bem óbvia, mas a verdade é o seguinte, é que na lei dos fariseus, eles que eram peritos, eles separaram 613 leis, e dentro dessas 613 leis, eles dividiram, 365 leis negativas e o resto ali, 260 e alguma coisa, positivas. E o que acontece? Eles selecionavam essas leis, as positivas, que eram menores, era um número menor, 260 e alguma coisa, em escala, e as negativas também em escala. Então, como é que era a cabeça de um fariseu, que chegou diante de Jesus? Ele tem leis, na cabeça dele que são boas, que Deus deu, e leis que são ruins. Mas eles mesmos, na tradição deles, ficavam sempre num debate que não acabava nunca para ver qual era a maior lei entre as leis negativas e qual era a maior lei entre as leis positivas. Então é por isso que ele chega diante de Jesus, e essa pergunta é extremamente difícil, se tratando de quê? De um mestre da lei. Então aqui, a verdade, ele está perguntando para Jesus: qual é a prioridade de Deus quando ele entregou os mandamentos para Moisés? Quando Deus colocou as duas tábuas na mão de Moisés, escreveu com o seu próprio dedo, diz lá no livro do Êxodo, qual era a prioridade de Deus? A prioridade de Deus era qual? Então aqui é essa pergunta que ele vai fazer. E aí Jesus então, ele vai usar dois textos que estão lá no Pentateuco, para falar então sobre os dois mandamentos. O primeiro texto que é usado é Deuteronômio 6, no versículo 9, que é o Shamá, que é o Shema, que é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o único Deus, ame o Senhor com toda a tua alma, tua força e teu entendimento. Todo judeu, quando acorda, ele diz isso. Quando eu fui lá em Israel antes de casar, há 9 anos atrás, sempre que o guia entrava dentro do ônibus, ele recitava isso: chamar Israel, sei lá o que, tal, falava em hebraico, tal. Então, isso é algo para eles lá muito importante. Então, o capítulo 6, verso 9, foi o que Jesus citou. E
E o segundo verso que ele citou foi Levítico 19, no versículo 27, se eu não me engano, que está escrito: ame o teu próximo como a ti mesmo, porque essa é a vontade de Deus, e sejais santos como santo é o Senhor. Então olha só, a importância disso aqui é tremenda, porque amar a Deus, o que significa isso? Aqui a gente precisa começar a pensar sobre essa ideia, porque preste bem atenção no que eu vou te dizer. Nós passamos muito rápido por palavras e acabamos não notando a profundidade delas. Às vezes nós nos enchemos de informações e nós não, de fato, obtemos o conhecimento, né? Então às vezes falta nós nos debruçarmos e nos devotarmos diante de uma palavra, ao invés de ficar querendo saber tudo, né? Se alguém me perguntasse se a Bíblia deveria ser lida, não é, com calma, ou deveria ser lida rapidamente, para ler com calma. A gente lembra do caso de Marta e Maria, vocês lembram? Não é? Jesus disse que o quê? Disse para Marta: Marta, Marta, você está inquieta e ansiosa, está aí preocupada, correndo de um lado para o outro, querendo fazer janta, deixar a casa arrumada, receber as visitas, mas a tua irmã que está aos meus pés, ela escolheu a melhor parte. Devoção. A palavra amor aqui, que Jesus usa, vai usar, ame a Deus acima de tudo, ela tem a ver com a palavra devoção. O que Maria fez foi parar tudo e estar diante daquilo. Não tem como eu me devotar a uma palavra de Deus se eu tiver muitas informações. Preste atenção nisso. Esses dias mesmo eu acordei e pela manhã eu me peguei pensando no que eu ia ler, E eu estava lendo lá vários livros e eu simplesmente fiz uma oração a Deus e eu falei: eu estou perdendo o foco. Eu fui para a Bíblia, porque eu tenho que ler a Bíblia sempre e eu preciso estar nela. Eu tenho muitos livros para me ajudar, mas a palavra de Deus, a gente precisa se devotar a ela, se deleitar nela. Deleita-te no Senhor, diz as Escrituras. Então amar a Deus é se devotar a Ele, e ser devoto é ser entregue, é o que a Bíblia diz: entrega o teu coração ao Senhor e confia nele. Então essa entrega é uma coisa muito especial, porque quando a gente fala em amar a Deus, esse amor ele fica um pouco perdido, porque o que é amar a Deus? É usar uma camiseta, é ir na igreja, é fazer um jejum, é dar ofertas. O que é amar a Deus? E aqui Jesus está falando sobre isso. Ele vai dizer: ame a Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Lá em Deuteronômio está dizendo: ame o Senhor com toda a sua força também. Então, amar a Deus no primeiro lugar é se devotar ao Senhor, É como Maria fez, se colocando aos pés de Jesus e abrindo mão das outras informações. Não tem momentos que nós abrimos mão das outras informações para o quê? Para amar. Então, se você, por exemplo, traz isso para o campo humano, do relacionamento homem e mulher, quando você vai amar a sua mulher, o seu marido, você não está com fone de ouvido naquele momento, você não vai ficar com o celular ligado, você não vai compartilhar esse momento com outras pessoas. É algo particular, é algo entre os dois, é algo em que há uma entrega, uma devoção de um para com o outro. Então amar é isso, amar é você se devotar a ponto de não se deixar distrair por coisas que passam no seu caminho. E a grande questão dos fariseus era essa: os caras ficaram tão presos nas leis negativas e nas leis positivas, e qual era maior, qual era menor, que eles perderam o quê? Eles perderam a essência da palavra. E é como eu até escrevi semana passada, no domingo, na internet. Agostinho falou assim: você não precisa ficar andando pelos galhos podres que existem na sua vida. Olhe para as raízes e cuide delas, porque aí os galhos ficarão saudáveis. Agostinho disse isso, dizendo que nós devemos olhar para os pontos elementares da fé, porque se eles estiverem saudáveis, os demais pontos da nossa vida, da fé, nós vamos conseguir desenvolver. Então a verdade é que nós precisamos amar Deus,
acima de tudo, porque essa é a raiz máxima, é a coisa principal, é aquilo que de fato, se você cuidar, vai fazer com que o restante do seu campo floresça, a sua fazenda, o seu bosque florescerá, se essa parte estiver sendo cuidada. Então, se devotar a Deus é fazer como Davi fez quando ele orou, dizendo: Senhor, só não retires de mim o seu Espírito e a sua presença. Capítulo 51 de Salmos, quando ele pecou ao Senhor, ele disse: Senhor, só não tires de mim o teu Espírito e a tua presença. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu pequei, eu sei que eu vou sofrer consequências e eu estou disposto a isso, mas não tire de mim a tua presença. Eu estou devoto ao Senhor. A minha vida, em primeiro lugar, é para Ti. Se eu tivesse que escolher entre o Senhor e outra coisa, eu te escolhia. Sabe o que é devoção? Você vai encontrar a mesma similaridade no caso de Abraão, quando Deus disse: pega o teu filho e sobe com ele no Monte Moriá e sacrifica ele para mim, ou coloca ele diante de mim. E aí Abraão então pega Isaac, que já era moço, diz a palavra, e coloca ele em cima então de um altar feito no Monte Moriá, e levanta então o cutelo, e vai então oferecer o filho, vai matar o próprio filho a Deus. E aí naquela hora Deus diz, por meio do seu anjo: Abraão, não precisa fazer isso. Na verdade, o Senhor Deus de alguma forma estava testando o seu coração, fazendo algo dentro de ti, e percebeu que você é um homem devoto. Agora ali está o cordeiro, então Deus proverá. Dali vem a expressão Jeová Jireh, que significa Deus proverá. E aí eles colocam um animal em cima então do altar e sacrificam ele para Deus. Mas Abraão, ele vai o quê? Na certeza de que maior na vida dele é Deus do que o próprio filho, que é filho da promessa, que ele esperou anos e anos para se cumprir. Abraão, ele saiu da terra dele, ficou no meio de um deserto com a mulher dele, os animais e alguns criados por anos, esperando que Deus desse um filho, porque do filho dele vinha uma descendência. Quando o filho nasce da mulher dele, que já é velha, de Sara, e o menino cresce um pouco, Deus diz: dá ele para mim. E Abraão diz: toma. Isso é devoção. Isso é você de fato dizer: Deus está em primeiro lugar. Isso é você, na prática, dizer: eu amo a Deus mais do que eu amo a minha própria vida. Eu amo a Deus mais do que eu amo a minha própria família. Eu amo Deus mais do que eu amo meu próprio filho. Isso é amar o Senhor. A gente acha que isso é impossível, mas a verdade é que esse é o primeiro mandamento. E é por não entender isso que é que as pessoas não entendem a fé cristã. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim vai ter que aprender a deixar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua esposa, o seu marido, e vir comigo, e tomar a sua cruz e me seguir. Isso é o princípio do Evangelho. Então vão haver momentos na nossa vida que Deus vai realmente nos colocar à prova para ver se o nosso amor maior está nele ou se estão nas coisas que nós gostamos, ou nas pessoas, ou em qualquer coisa que exista. Porque de fato, o que o Senhor quer do ser humano é esse amor aqui que está escrito no capítulo 22, no versículo 30 e 36. Que ame o Senhor acima de tudo. Se você for pensar também nas categorias de amar, você pensa também que tudo aquilo que você ama, você investe tempo. Ninguém ama uma coisa sem gastar tempo com aquilo. Ninguém ama uma coisa que só olha de vez em quando, que se importa só de vez em quando. Então, amor não é um hobby, amor não é algo que a gente deixa passar. Amor é algo que a gente gasta tempo. Amor é algo que, quando tem amor envolvido, a gente investe dinheiro. Basta você, por exemplo, pensar na educação dos seus filhos, ou no seu casamento. Você investe dinheiro, você investe o seu suor, você investe as suas forças ali. Amar a Deus tem a ver com isso, o investimento do nosso tempo, o investimento das nossas forças, como está descrito lá em Deuteronômio. Então isso é uma coisa muito profunda. Se a gente for pensar nas categorias mais íntimas, o amor, ele tem a ver com aquilo que Paulo vai dizer, que nós somos a noiva e Cristo é o noivo.
e Ele está esperando ansiosamente por nós, nós somos a noiva dEle, e há uma ansiedade muito grande para que haja logo esse casamento. Então, há uma expectativa, existe todo então um desejo por detrás. Não adianta, o desejo não é amor, mas dentro do amor há desejo. Então amar a Deus é desejá-lo, é procurá-lo. É por isso que Jesus diz: entra no teu quarto e fecha a porta para orar, porque Deus vai te responder em secreto. Então a verdade é que nós estamos diante de um desafio. O que eu estou pregando aqui hoje é um desafio. Jesus está o quê? Ele está mudando a cabeça dos fariseus, porque está tirando os números, está tirando a questão da palavra de ser uma espécie de código a ser decifrado, e está colocando o quê? Devoção no coração deles, piedade. Está colocando de fato o que mais importa, que é zelo ardente. Jesus está tirando então os números de leis negativas, leis positivas, 613 leis que Deus deu. O que significa isso? O que significa aquilo? E está dizendo: amem a Deus, amem a Deus. Deus quer isso. Então amar a Deus é algo que está acima de qualquer categoria. Então quando você ama a Deus, você obedece ao Senhor. Então isso aqui é algo muito importante. A Bíblia diz: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Esse aí é o que me ama. Jesus mesmo diz no capítulo 14 de João. Ninguém pode dizer eu amo e não obedece. Em 1 João capítulo 5 vai dizer isso: aquele que diz que ama, mas não obedece, é mentiroso. Porque se eu amo, há obediência da minha parte para com Deus, há toda essa devoção, essa reverência, há todo esse desejo. Então, se nós formos olhar por todos os lados, e nós formos mapear o amor, o que é de fato amor, a gente vai perceber que há muita falha da nossa parte em amar o nosso Deus. Mas a Bíblia diz que essa deve ser a coisa mais importante da nossa vida. Amar o Senhor deveria ser a primeira coisa que nós façamos, ou fizemos, ou faremos por toda a nossa vida. Então, as pessoas precisam entender isso. Nós precisamos nos voltar para isso. A gente precisa, então, restaurar esse entendimento. Então, amar é obedecer. Como disse Jesus, em João e também em 1 João. Amar é você, de fato, então, se entregar a Ele. E quando você ama o Senhor, então, é a única forma de você, de fato, conseguir seguir o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Isso tem a ver com o que Paulo diz em Filipenses. Ele vai traduzir muito bem. No capítulo 2, do verso 3 e 4, ele vai dizer assim: procure os interesses dos outros primeiro, depois o seu. Faz primeiro o bem para o próximo e depois se preocupa com você. É isso que é a fé cristã. É isso que ele vai ensinar quando ele diz que ele orava pelos irmãos até ter dores de parto pela conversão das pessoas nas cidades em que ele passava. Então só consegue amar o próximo quem consegue colocar o próximo acima de si mesmo. Consegue colocar o próximo em primeiro do que a si. Isso só é possível quando se entende Cristo, então. Isso só é possível quando a palavra do Senhor ela faz sentido para nós nessa categoria profunda de entendimento do que é amar a Deus. Porque se você não amar a Deus, então nós estamos falando línguas distintas e não vai surtir efeito nenhum essa palavra que eu tenho falado. A única alternativa que nós temos é nos desvincular das coisas que nos fazem não amar ao Senhor. E aí, o que a Bíblia vai citar é, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, é que Deus, Ele não senta numa mesa onde há demônios. Cristo e Belial não andam junto. Não há comunhão entre o crente e o descrente. Então, quando eu digo que amo o Senhor, mas ando abraçado com o pecado, a verdade é que eu me prostituo espiritualmente e eu não estou amando a Deus, ainda que a minha boca diga eu amo.
Então, às vezes, a gente pode fazer e falar coisas, mas não amar. O que a gente mais vê são pessoas gritando que amam ao Senhor, mas a vida prática é que não amam. A igreja aqui em Goiânia, que todo mundo foi, e é popular, e a igreja que todo mundo quer ir. E aí, desde o começo, a gente falando, isso aí não é uma igreja, isso aí não é um lugar que serve o Senhor. Porque lá só se falava assim, Jesus é amor, Jesus é maravilhoso. As pessoas entravam lá e cantavam e choravam e tudo mais. O pastor foi lá, denunciado, mais de 10 meninas menor de idade, ele aliciou, sem contar as outras que já eram maior de idade, que ele teve caso. E a esposa ainda defendendo ele na internet. Porque isso não é cristianismo, isso não é fé. A fé tem a ver com se desvincular do pecado. Se eu digo que amo ao Senhor, eu não posso estar com o pecado. Eu preciso confessar e abandonar ele. Então esses lugares que são populares demais, onde as pessoas andam com faixinhas na cabeça e com camisetinhas de Jesus ama, isso não faz sentido, né, diante dessa palavra que é o maior mandamento. Então nós precisamos entender que a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E quando nós confessamos os nossos pecados, nós voltamos para o Senhor. Pastor, tem como viver sem pecar? Não tem, mas tem como viver na direção da santificação. E todos os dias andar na direção desse amor. Porque esse amor vai te fazer amar a Deus mais do que qualquer coisa. Porque esse amor a Deus, muitas vezes, ele vai entrar em cena quando o seu coração começar a amar, por exemplo, alguma coisa material. Deus simplesmente entra em cena e diz, eu não vou deixar isso aqui na sua vida, porque isso prejudica o seu amor para comigo. Então ele vai lá e toma. Ele faz muito isso, por exemplo, com o adolescente. Ele tira a namorada, ele tira a namoradinha, o namoradinho. Por quê? Porque o adolescente não consegue lidar com aquilo e começa então a viver um relacionamento juvenil de uma forma intensa e acha que aquilo ali é a vida. Então aí o Senhor vai lá e simplesmente, quando há devoção, quando alguém ama o Senhor vai dizer, para com isso, chega, esse relacionamento está tirando você da minha presença. É isso que Deus costuma fazer, por exemplo, com os homens de meia idade, né? Meia idade aí coloca 30 anos para cima, que estão o quê? Na busca muito grande por dinheiro, por recursos. Salomão vai falar muito sobre isso em Provérbios. Às vezes a gente busca muito o dinheiro e a gente luta muito por ele, mas às vezes ele vai o quê? Tomar o nosso coração. E Jesus vai dizer, não tem como amar Mamon, que é o Deus do dinheiro, e amar a mim. Não tem como amar dois senhores. E aí simplesmente ele vai tirar você da correria, da ganância, para colocar você para buscar ele, para que buscando a ele você possa ser sustentado como os lírios do campo são sustentados, como os pássaros do céu são sustentados. É o que Deus costuma fazer com os homens, o que? Muitas vezes na velhice, que é permitir que a saúde de alguma forma seja prejudicada, para que eles possam depender de alguém, ou de alguma coisa, depender de uma pessoa, depender de um remédio, ou depender de uma instituição. Isso é muito humilhante, mas às vezes é o que Deus põe na vida de alguém que ficou velho, para que aquela pessoa entenda, você me ama em primeiro lugar, e eu é quem coloco coisas na sua vida, para que você sempre entenda isso. Então, a verdade é que eu não vou me demorar muito, mas eu quero dizer uma coisa, a quem Deus ama, e quem ama a Deus, sempre há um espinho no meio. Esse espinho, como Paulo tinha, sempre há um espinho que gera uma dependência, sempre há um espinho que gera uma devoção maior, que gera uma vida mais próxima do Senhor. Paulo tinha um espinho na carne que ele orou ao Senhor para que o Senhor tirasse. Ele amava a Deus acima de tudo. Esse espinho, de alguma forma, ele tentava tirar o quê? Os olhos de Paulo de Deus. A gente não sabe o que é esse espinho, nem quer saber. Não adianta ficar perguntando o que é. Mas uma coisa é certa, esse espinho tinha o poder de tirar os olhos de Paulo de Deus, se Paulo não confiasse na graça. Porque Deus disse, a minha graça te basta, e eu vou te fazer forte na sua fraqueza.
Então, o que eu estou dizendo é que nesse caminho nosso de amar a Deus, vão haver coisas que têm potencial para tirar os nossos olhos do Senhor. E essas coisas que têm esse potencial, né, elas são muitas vezes difíceis de se vencer, mas não são impossíveis. E a gente vence isso com a graça do Senhor. Então, ame a Deus acima de tudo. Esse amor não vai ser fácil, né? Você já pensou uma pessoa que vai se casar, que tem que renunciar a tudo, né? A família, ao quarto que dormia, tanta coisa que muda na vida de uma pessoa que casa, por exemplo, né? A vida de uma pessoa que ama Deus em primeiro lugar muda muito. E não é por causa de regrinha, igual os fariseus queriam. Muda muito por causa do amor. Porque esse amor, ele faz uma transformação radical na forma de pensar, na forma de enxergar as coisas. E esse amor, então, quando ele de fato transborda em nós, ele nos faz amar o próximo. Eu acho que, na verdade, eu não deveria nem abordar muito a questão do amor ao próximo aqui nesse momento, porque eu queria me ater mais a esse amor que a gente deve ter por Deus, para que a gente pudesse orar pedindo ao Senhor que Ele nos dê essa graça. Jesus disse que os mandamentos, toda a lei, tudo que está aqui na Bíblia, tudo que os profetas escreveram, se resume nisso. Isso aqui é muito forte. É a mesma coisa de você olhar para um mapa, sei lá, ou qualquer coisa, e você vê um mar, e alguém disser, esse mar aqui que você está vendo, ele define todo o oceano, sabe? É incrível isso, porque aqui o Senhor nos dá o que de fato é a primícia de tudo, é a semente de tudo, é você voltar às origens, não é? Quando você começa a pensar em si mesmo, no que é importante para a sua vida, é uma pergunta que todo mundo faz, o que é importante para mim, quem eu sou, você entra nessa pergunta aqui, como que eu amo a Deus, como eu tenho amado ao Senhor, e essa pergunta e a resposta que você dá na prática a essa pergunta, muda toda a sua vida. E eu já vou terminar. E Jesus chegou em Pedro e perguntou, você me ama? Então vai cuidar das minhas ovelhas. No caso ali de Pedro, o Senhor disse, renuncia a tua vida, renuncia ao que você faz, renuncia a toda a tua história, você é um pescador, você é conhecido entre os outros homens, você tem uma família, não estou te pedindo para você abandonar a tua mulher não, mas renuncia a tudo isso e vai ser o quê? Vai ser um pastor de ovelhas, vai ser um pregador da minha palavra. Então há algumas pessoas, Deus fala isso, por exemplo, o Senhor falou para mim, então, a minha vida teria que ser para pregar a palavra dele. Algumas vezes o Senhor, então, Ele vai cobrar coisas radicais de você, porque esse amor, ele vai ser selado só quando de fato o Senhor lhe pedir alguma coisa, você entregar a Ele, e aí de fato você vai entender que há um selo entre vocês dois, porque Deus já deu o Espírito, que já nos selou, mas o que é que nós demos para Ele? Esse amor nosso precisa ser provado na prática. Ame o Senhor com todo o seu entendimento, sua força, o seu coração. Então, fique preparado para isso, porque se Deus lhe pediu alguma coisa, tenha grande alegria neste momento, porque se Ele te pediu alguma coisa é porque Ele quer chegar mais perto de você, e se Ele quer chegar mais perto de você é porque havia uma distância que te separava da verdadeira alegria, da verdadeira paz, do verdadeiro amor, daquilo que é mais importante na história da vida inteira. Então ame a Deus de todo o seu coração, faça uma oração pedindo a Deus que Ele possa te dar essa graça de amá-lo e de ser amado por Ele. Entre nessa relação, isso é o que é mais importante. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração?